O presidente Lula se reuniu nesta manhã em Brasília com os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e decidiu adiar o anúncio do Plano Safra 24-25 para a próxima quarta-feira, dia 3 de julho, no Palácio do Planalto. O repórter Marcelo Dias traz os motivos dessa decisão. A sugestão da nova data foi do próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de mais de 2 horas de reunião com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da Fazenda, Fernando Haddad. Na saída aqui do Palácio do Planalto, Paulo Teixeira confirmou o dia 3 de julho. Será 2 etapas. De manhã, a divulgação do Plano Safra Agricultura Familiar e à tarde, a Agricultura Comercial. Um dos motivos desta mudança é que o presidente Lula quer um evento mais robusto e pretende divulgar maquinários de pequeno porte para a agricultura familiar em um convênio estabelecido com o governo chinês. Os valores do volume e as taxas do Plano Safra ainda não foram divulgados pelos Ministérios da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Eles serão anunciados oficialmente apenas no dia do evento. A expectativa é que os valores cheguem a 500 bilhões de reais, como deseja o setor. Mas nós apuramos que estes recursos não sairão diretamente do Tesouro Nacional. Aqui no Ministério da Agricultura, Carlos Fávaro passou a tarde em reunião com os secretários executivos de cada pasta para detalhar como será a divulgação do novo Plano Safra, que ficou para quarta-feira, dia 3 de julho. Marcelo Dias, de Brasília, para o Canal Rural. E o adiamento por mais uma semana do anúncio do Plano Safra desagradou o setor agropecuário. Em nota oficial, a Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, lamentou profundamente a decisão, considerando uma total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal. A FPA disse ainda que produtores rurais ficarão descobertos durante a primeira semana de vigência do plano, ou seja, todos os problemas que estiverem na proposta inicial ainda precisarão ser corrigidos, o que leva mais tempo ainda para a chegada do crédito rural aos produtores. E na Câmara dos Deputados, parlamentares da bancada ruralista manifestaram preocupação com o adiamento. Não temos nenhum sinal ainda sobre as respostas às questões que encaminhamos. A FPA, com auxílio de entidades como a CNA, a OCB também, sobre questões importantes, tais como, primeiro, a questão do volume de recursos que nós queremos. Segundo, como que as taxas de juros evoluirão no momento em que, há um ano atrás, quando foi o último Plano Safra, a Selic era 13,5% e agora está em 10,5%. E mais do que isso, linhas que serão supridas. Com que montantes? E particularmente estamos preocupados com os recursos destinados ao seguro rural. Seguro rural que precisaríamos de uma destinação significativa. Por conta disso tudo é que estamos muito preocupados. Esperamos que esse prazo adicional faça o governo ter mais sensibilidade e que de alguma forma possa recuperar o prejuízo. Esse adiamento é mais um desserviço que o governo faz para a produção agropecuária brasileira. A agricultura é negócio a céu aberto, o agricultor não tem contra-cheque. Ele precisa de previsibilidade e se planejar para médio e longo prazo. No preparo do terreno, na compra de insumos, na compra de equipamento e também no plano de logística, de armazenamento e naturalmente de venda do seu produto, fazendo até inclusive uma previsão ou venda futura do seu produto para antecipar renda e poder ajudar nas despesas. A gente sabe que esse Plano Safra vem com juros altos, fruto de irresponsabilidade do governo do ponto de vista fiscal, o que deixa o dinheiro ainda mais caro. E agora, com o atraso, traz a insegurança. Essa insegurança, mais o dinheiro que vem muito caro aí, com certeza vai ser uma nova praga que com certeza vai prejudicar e muito a produção agropecuária brasileira, tanto para abastecer o mercado interno e, naturalmente, para abastecer o mercado exportador, que é tão importante para o superávit do balanço comercial. E para comentar também esse assunto, nós convidamos o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o Antônio Daluz, que nos atende direto de Porto Alegre. O Daluz, ontem o Francisco Turra participou de uma entrevista comigo aqui, né?
certamente você o conhece. Ele diz que como ex-ministro da Agricultura que foi, na década de 90, sempre antes de elaborar um plano safra, divulgar um plano safra, era importante ouvir as entidades do setor para ouvir as demandas e aí sim apresentar um plano que pudesse pelo menos contemplar a maioria das demandas. Eu te pergunto, a Farsul foi ouvida pelo governo federal para a elaboração desse plano safra e qual que é a sua expectativa nesse momento? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a toda a audiência do Canal Rural, do Canal Notícias em particular. Claro que eu conheço o ministro Turra. O ministro Turra foi um grande ministro da Agricultura, que entrou para o panteão dos melhores ministros que nós tivemos ali quando deu aquela virada, onde o Brasil virou um país que era um importador de alimentos e passou a ser o maior exportador de alimentos. Isso não foi do dia para a noite, isso foi uma caminhada e, sem dúvida, o ministro Turra foi muito importante nisso. Meu abraço para ele. Petrin, nós fomos ouvidos, sim, através da CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura, que reúne todas as federações para fazer todo um debate sobre as propostas que são encaminhadas ao governo. Agora, se seremos atendidos ou não seremos atendidos, bom, isso são outros 500. Aliás, ademais, nos preocupa esse adiamento do anúncio, porque demonstra uma total falta de respeito, uma total falta de consideração com o calendário agrícola, com as preocupações dos produtores. Porque, afinal de contas, Petrin, esse plano safra tinha que ter sido anunciado em maio. É maio a época de anunciar. Primeira quinzena de maio é o período correto de anunciar. Por quê? Porque depois que o governo anuncia, ele precisa publicar as portarias. A publicação das portarias, elas levam 2, 3 semanas. Depois, da publicação da portaria até chegar no funcionário do banco que vai rodar o custeio do produtor, o investimento, a comercialização, pode botar lá mais 10 dias, 15 dias. Então, o plano safra, ele termina levando um mês só para rodar, para começar a ganhar velocidade de cruzeiro. E no momento que nós anunciamos, pela primeira vez que eu me lembre, tá? Primeira vez na história, nós anunciamos o Plano Safra depois dele ter começado. O Plano Safra começa dia 1º de julho, começa o ano safra. Só que os produtores têm que comprar insumos, têm que comprar os produtos para plantar a safra 25. Ou seja, isso demonstra que o presidente e os ministros não estão nem um pouco preocupados com o calendário agrícola, com as necessidades dos produtores, mas sim fazer a política, em fazer evento robusto, mostrar trator chinês. É muito bem-vindo os produtos da China, não tem problema nenhum. Nós temos uma grande indústria de máquinas agrícolas e, se quiser mostrar os tratores, podia ter começado a organizar esse negócio há um mês, 2, 3 atrás, que não precisava postergar. Mas para isso, a agricultura brasileira tem que ser prioridade, o que não parece ser o caso. Perfeito. Eu queria falar um pouco sobre o Rio Grande do Sul, né? Hoje saíram os números do Valor Bruto de Produção, o VBP, né? Dizendo que o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 4,1% no primeiro trimestre. Obviamente não computando a enchente, né, que aconteceu em final de abril, começo de maio, né? Eu queria que você comentasse esses números do primeiro trimestre e qual que é a expectativa da Farsul em relação a esse segundo trimestre. Petrin, PIB é uma medida de produto, por isso que é Produto Interno Bruto. Ele não está dizendo se a pessoa teve maior lucro, menor lucro, se os salários aumentaram ou diminuíram, só diz se teve o produto. Produto é uma medida de produto. E nós, no primeiro trimestre, tivemos um produto bem maior do que o primeiro trimestre do ano passado. Por quê? Nós tivemos estiagem. Então, nós estamos comparando um ano mais próximo da normalidade com um ano de estiagem. Então, o crescimento da agricultura é muito grande. No segundo trimestre, aí entram as enchentes. Aí entra o efeito das enchentes de maneira bem contundente. E que, sim, nós estávamos preparados para uma safra que fosse florescer a economia gaúcha, que fosse ser uma virada de página, afinal de contas, viemos de 2 estiagens consecutivas, mas infelizmente quis o destino que toda a água que nos faltou nesses 2 últimos verões tivesse caído junto agora nesse nosso outono, prejudicando não só as lavouras, mas principalmente as atividades econômicas do meio urbano. Então, aquilo que o agro vai adicionar no segundo trimestre
ele possivelmente será derrubado pelas perdas na indústria e nos serviços. Mas sempre lembrando, nós vamos ter crescimento no segundo trimestre no agro? Claro que sim. Ah, mas e as enchentes? As enchentes, elas não causam uma perda de uma estiagem. E essa é a tristeza que nós estamos vivendo, Petrin. Porque nós não estamos comparando um cenário ótimo com um cenário bom. Nós estamos comparando um cenário ruim com um horroroso. Então, infelizmente, esta é a realidade que nós temos vivido. Por isso, a nossa insistência, a nossa cobrança, quase que diária, no aguardo de medidas do governo federal em socorro aos produtores gaúchos, que são os maiores tomadores do Plano Safra. Se não tiver o produtor gaúcho condições creditícias, o Plano Safra, que já começa atrasado, vai ter dificuldade dos principais tomadores buscarem esses recursos e serem atendidos. Sem dúvida. A gente aqui do Canal Rural vai ficar cobrando, né, especialmente recursos para o Rio Grande do Sul, depois dessa tragédia que abateu todos os gaúchos aí. Daluz, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no RN. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, meu caro amigo Petrin. Boa noite a todos, a audiência do Canal Rural. Até uma próxima. Obrigado, Daluz.